Paz do Senhor, irmãos. Posso orar por você? Amém? Vamos orar. Quero te convidar nesse momento a um tempo de oração. Quero orar pela sua vida. Obviamente, você entrou aqui hoje com um propósito. E eu quero orar para que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, diante da Tua presença, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti. Eis aí, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, que entrou no templo nessa noite para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para louvar o Teu nome. Pai, foi o Teu Espírito que nos conduziu a esse lugar. Deus, Tu conhece cada vida, Senhor. Tu conhece cada pessoa que entrou no templo nessa noite. E eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Ó Deus, que veio te buscar, Senhor. Tu és um Deus que nos surpreende. Pai, os dias não são iguais, os momentos não são iguais, os domingos não são iguais. E esse domingo, ó Pai, é um domingo especial em nossa vida. Deus, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço que o Senhor venha visitar a cada um, que o Senhor seja a resposta que nós entramos nessa noite para ouvir, ó Deus, que o Senhor seja a cura na vida dessa pessoa que veio buscar uma cura sobre a sua vida, que o Senhor seja a porta que se abra sobre a vida do meu irmão, que o Senhor, ó Deus, seja a solução sobre aquilo que ele não vê nenhuma saída, que o Senhor seja o remédio para aquele que está, ó Deus, precisando de uma cura na tua alma, de uma cura sobre o seu coração, de uma cura sobre o seu sentimento. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, derrama um bálsamo sobre esse lugar, que o teu Espírito Santo venha encher esse lugar da tua glória, que o teu Espírito Santo venha inundar a nossa vida da tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, eu oro pela igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Quero te convidar à leitura bíblica. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Livro de Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 até o verso de número 5. Amém. Eu quero aproveitar enquanto os irmãos procuram um texto, abre a Bíblia, ou vão acessando aí pelo celular. Quero lembrar os irmãos de algumas atividades importantes da nossa igreja. Amém? Então, quero te convidar a ser alguém que esteja atento às atividades da igreja. Todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos um momento muito especial na igreja, que é o momento da escola bíblica dominical. Nós iniciamos esse momento às 9 horas da manhã até às 10h20 da manhã, onde nós estamos organizados em grupos. Aqui, por exemplo, no templo, fica só as mulheres, no caso, adultas. Nós temos também uma classe só para os homens, lá no segundo andar. Nós temos uma classe para criança, ou várias classes para criança, para pré-adolescente, para adolescente e jovem. Então, se você quer aprender a palavra de Deus, te convido a vir pela manhã, às 9 horas, para a escola bíblica dominical. Os nossos cultos pela manhã permanecem no mesmo horário, de 10h30 a meio-dia. É um culto mais curto, de 1h30, mas tem sido um momento muito agradável na presença de Deus. Eu tenho notado, irmãos, e essa é uma observação não somente minha, mas é uma observação pastoral de muitas igrejas, que algumas pessoas não têm mais priorizado o domingo como o domingo do Senhor. O domingo sempre foi o dia, né, que nós priorizamos. Nós temos vários cultos na semana, temos culto às quartas-feiras, à noite, de 19 às 21 horas, é um culto de oração, de campanha. Nós temos tratado um assunto falando sobre vencendo o gigante. Temos um culto também pela manhã, na quarta-feira, que é uma consagração, de 9 horas às 11 horas, vezes 11h30. Temos um culto também às sextas-feiras, das 3 horas às 5 horas da tarde. Ou seja, não falta oportunidade para a gente encontrar um tempo e vir adorar o Senhor. E 2 cultos no domingo.
a gente tem observado que muitas pessoas já não têm mais aquele amor a Deus como havia antes. Hoje as pessoas trocam o momento do culto, o momento do tempo, por qualquer coisa. Se há uma festa de aniversário, se há qualquer coisa, as pessoas hoje, Deus fica na carona e Ele segue com os seus propósitos. Então, querido, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Eu quero trazer uma palavra de orientação à igreja baseado nesse texto. Diz assim, Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que águas saíam debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que as águas borbulhavam do lado direito. Versículo 3. O homem saiu para o leste, e tendo na sua mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, que agora me dava pela cintura. E mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando, somente até aqui, somente até o versículo 5. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Pode tomar teu assento. Eu quero trazer uma palavra nesse texto, mas eu quero, antes disso, trazer algumas informações a respeito do livro de Ezequiel. Eu me lembro que, talvez há uns 2 anos ou 3 anos atrás, passado, eu fui convidado para pregar em uma convenção, congresso, era um congresso de adultos da nossa região, e me deram o livro de Ezequiel como referência para que nós pudéssemos estudar e tratar sobre um determinado tema baseado no livro. Como leitor da Bíblia, a gente vai lendo a Bíblia e às vezes a gente vai fazendo leitura do livro, pela questão do conhecimento, que a gente chama de uma leitura ampla, né? A gente vai tendo aquela visão panorâmica do livro, e assim a gente vai estudando a Bíblia e fazendo a sua leitura. E para esse momento eu fui impulsionado não somente a fazer uma leitura do livro de Ezequiel, mas mergulhar no livro de Ezequiel, conhecer o livro, estudar os seus pormenores, para que pudesse preparar uma mensagem para pregar naquele congresso. E aí Deus construiu uma mensagem no meu coração, que eu quero pregar hoje, quando eu estava meditando nesse livro, que ele dava por tema, que é do seguinte: do raso ao profundo. Foi o tema que Deus construiu no meu coração quando eu estava lendo o capítulo de número 47. Como pregador, irmãos, o pregador, toda vez que ele está meditando na Bíblia, às vezes ele faz determinado tipo de leitura, ele está lendo, porque ele precisa ler, como eu estava lendo no livro de Ezequiel, pela questão da leitura, mas às vezes em nossas leituras, Deus salta aos nossos olhos mensagens que nos param, e Deus começa a ministrar e falar conosco a respeito dessas mensagens. E eu me lembro que eu lendo o capítulo de número 47, Deus me deu uma mensagem, que eu dei por tema, que é do raso ao profundo, e eu quero pregar sobre ela hoje, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas que Deus me orientou antes de preparar essa mensagem. Ezequiel, irmãos, que é esse que nós estamos lendo, o profeta Ezequiel, ele profetizou aos exilados da Babilônia, ou seja, quando Deus ele tirou o povo da sua terra e os levou para a Babilônia. Então, eles ficaram ali por 70 anos, e Deus levantou um profeta
para profetizar sobre eles, mesmo eles não estando na terra deles. Então, Ezequiel, esse profeta que foi levantado por Deus, embora ele tivesse distante, o povo tivesse distante da terra prometida e do templo, eu vejo a graça de Deus quando Deus levanta Ezequiel. Ou seja, o povo não estava em Jerusalém, o povo não estava na sua terra, mas Deus é tão tremendo que Deus levanta um profeta e não deixou o povo sem que ele comunicasse o povo o que ele tinha para ele. Então, mesmo Deus permitindo o exílio, mesmo Deus os conduzindo para a Babilônia, e mesmo eles ficando ali tanto tempo, Deus levantou o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel em nenhum momento os deixou sem informação, ou seja, Deus falava com o povo e falava através do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele profetizou em um período de 22 anos. Esse foi o período do exercício profético dele. Ele profetizou nesse período. E quando Deus o levantou como profeta, ele tinha um propósito. Deus não levantou sem propósito. Deus levantou Ezequiel porque, primeiro, Deus queria lembrar o povo da infidelidade deles com Deus. Ou seja, parece que Deus estava açoitando eles duas vezes, né? Primeiro, eles são retirados da sua terra, levados para a Babilônia. E quando eles estão em Babilônia, Deus levantou Ezequiel para lembrar a infidelidade dele. Então, quando Deus usava Ezequiel, eles lembravam que eles só estavam lá, estavam vivendo aquele estado. Não era porque Deus era ruim, a gente precisa entender isso. Era porque, na verdade, Deus tinha promessa, mas eles fugiam da promessa de Deus, eles não ouviam a voz de Deus, e pela infidelidade deles, Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que, às vezes, nós, quando estamos sendo disciplinados por Deus, né, nós, às vezes, ficamos assim pensando, mas nós não paramos para lembrar que Deus, ele sempre nos orienta, Deus sempre fala, Deus está sempre nos lembrando. E esse foi o propósito que Deus levantou Ezequiel, porque eu acredito que quando eles chegarem em Babilônia, eles devem ter levantado muitos questionamentos a respeito de Deus. E aí Deus, com amor e graça, porque Deus amava aquele povo, Deus então mostrou para eles, olha, eu quero lembrar de vocês a infidelidade de vocês. Ou seja, o resultado da vida que vocês estão levando, o resultado daquilo que está acontecendo na vida de vocês, não é porque eu sou um Deus ruim, não é isso. Na verdade, é resultado da infidelidade. Vocês taparam os ouvidos para não me ouvir, andaram no caminho que vocês quiseram, seguiram na direção que vocês queriam, e agora vocês estão sendo disciplinados e corrigidos por esse povo, para que a crença de vocês agora, ela seja aquecida, e que para que vocês percebam que não vale a pena se aproximar de Deus estranho, Deus pagão, e se afastar de Deus. Então Ezequiel, ele profetiza nesse período por 22 anos, para que o povo lembrasse que na verdade eles que haviam se aproximado de Deus pagões, eram eles que estavam se afastando de Deus. Não era Deus, Deus tinha promessa para o povo, irmãos. E promessa de bênção, promessas maravilhosas. Mas parece que há momentos na nossa vida que a gente não quer mais ouvir Deus. Que nós não queremos mais ouvir a voz do Senhor, nós somos autossuficientes. Engano nosso, né, irmãos? Ninguém é ninguém sem Deus, tá, irmão? A gente precisa, ou seja, nós precisamos de Deus para ser alguém na nossa vida. Deus faz toda a diferença em nós. E o povo pensou que o fato de estar vivendo o momento que eles estavam vivendo, que Deus não iria disciplinar, que Deus não iria corrigir, que Deus não iria permitir tal coisa, e agora eles estão vivendo debaixo dessa situação. Então, esse livro, ele é escrito, e Deus está lembrando o povo muitas coisas. Só que, irmãos, eu amo a graça de Deus e a misericórdia de Deus.
Esse livro ele vai se desenvolvendo do capítulo 1 ao capítulo 39 dessa maneira. Só que quando chega no capítulo 40 até o 48, Deus agora dá uma visão de futuro para eles. Deus agora vai descortinar o que vai acontecer depois do exílio. Deus agora vai fazer promessas maravilhosas para ele. Então Deus agora vai falar de um novo templo, e isso eles vão viver, a construção de um novo templo. Deus promete para eles que Deus entregaria um novo templo, porque quando eles saíram de lá, o templo se perdeu. Então Deus promete um novo templo. Deus promete para eles uma nova lei, ou seja, Deus ia escrever algo agora no coração deles, e mudaria eles entenderiam, porque eles sairiam do exílio com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Agora, sendo quebrantado, eles sairiam dali de uma outra forma. Mas no capítulo 47, que foi esse capítulo que eu parei para meditar, ele trata, irmãos, aqui da restauração do seu povo. Ou seja, tudo que Deus estava dizendo que ia restaurar era bonito demais. Mas restaurar templo é estrutura. Restaurar as leis, ou seja, implantar a lei no coração deles, era bom. Mas Deus queria fazer algo que fosse algo mais profundo no coração deles. Então, Deus fala da restauração do seu povo, pelo rio que sai do templo. Ou seja, Deus agora vai trazer uma visão escatológica para eles sobre uma restauração futura. Então, assim começa, ou seja, esse é o pano de fundo para que a gente entenda o capítulo 47 de Ezequiel. Então, irmãos, eu quero caminhar a partir daqui, entrando no capítulo 47, mas te convidando essa noite para um tempo de restauração. Restauração. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como tem sido a sua relação com Deus. Talvez você entrou aqui hoje, você está frio espiritualmente. Talvez a sua fé está embaixo. Eu não sei como você está, Deus sabe. Mas Deus hoje tem um tempo de restauração para nós. Deus te trouxe aqui hoje para restaurar a sua vida, restaurar a sua fé, restaurar a sua comunhão, te restaurar nessa noite. Então, se você quer nessa noite ser restaurado, querido, se permita, por Deus, ser restaurado nessa noite. Deus quer te tirar do raso, Deus quer te levar para a profundidade. Capítulo 47, verso 1 diz assim: me fez voltar à entrada do templo. É uma visão. Me fez voltar à entrada do templo. O processo de restauração na vida do povo sempre vai começar quando Deus leva o povo de volta para o templo. Deus primeiro está revelando aquilo que ele precisa restaurar. E percebe, irmãos, o templo, ele tem um objetivo muito profundo na vida do povo, na comunhão do povo. O templo, ele é algo muito próximo a Deus. Se o inimigo quer começar a te desviar, ele começa a te tirar daqui. Nós começamos a esfriar, deixando de vir aos cultos, de adorar a Deus. E aí a gente vai se afastando, porque hoje eu não vou, amanhã eu não vou, depois eu não vou, depois eu não vou. E quando vejo, eu já estou reclamando porque ninguém me visita. Porque ninguém se lembra de mim. Parece que agora a gente inverte as coisas. Na verdade, o desejo de adorar precisa ser meu. O meu prazer precisa ser o Senhor. Então Deus, toda vez que queria se manifestar ao povo, ele levava o povo para o templo, isso no Velho Testamento. Ele levava o povo para lá. E percebe que na promessa ele quer restaurar o templo. E aí ele diz assim: me fez voltar à entrada do templo.
Aqui começa o primeiro processo de restauração do povo, quando Deus os leva de volta ao templo. Salmo de número 84. O salmista exalta o templo, ou seja, o lugar da adoração. Nesse salmo, irmãos, nós vamos ver que o salmista está falando sobre a restauração da adoração. E é muito importante isso. Adorar, irmãos, é o que nós estamos trazendo para Deus. Na quarta-feira eu estava aqui no culto e eu cheguei aqui mais cedo, Deus me deu essa oportunidade, cheguei aqui era 6 e pouco. E aí quando deu 7 horas eu percebi que o louvor não ia começar, houve alguns atrasos, eu falei, hoje vai começar diferente. A gente vai começar orando, depois vocês se ajeitam aí, vocês começam o culto. E assim nós começamos, 7 horas começamos a orar. E fomos orando. E quando o louvor entrou, o povo já estava aqui, quem estava chegando já estava em oração. E aí só foram cantados 2 louvores, depois nós começamos a orar pelas pessoas, como nós fazemos aqui às quartas-feiras, enquanto o louvor está cantando, as pessoas vêm para frente, nós oramos com imposição de mãos e ungimos as pessoas. E um culto abençoado, depois a palavra, depois a ceia, e todo outro momento, e eu falei algo para os irmãos, dizendo assim, irmãos, esse culto aqui, que eu estou aqui na direção hoje, ele não começou hoje, ele começou ontem, quando na terça-feira eu já estava me preparando para o culto, quando na quarta-feira de manhã, eu vim para a consagração e estava de joelho aqui, entregando jejum em propósito ao culto, à sua vida. Então, irmãos, tudo começa a ser restaurado quando nós restauramos a adoração para Deus. Nós estamos invertendo as coisas. Em vez da gente vir para trazer, a gente está vindo para buscar. Que louvor você está trazendo? O que você está trazendo para adorar a Deus? A oração. Tem gente que, irmão, tem que pedir para adorar, para ele adorar. Fica apático no culto. Fica parado, parece que não está diante da presença de Deus, parece que não entendeu ainda o ambiente do templo. Deus te trouxe para o templo, para adoração, querido. Então abre a tua boca, adora a Deus, louve a Ele. Deus te trouxe com esse propósito. Aí a gente sai e fala assim, hoje o culto só misericórdia. Que culto? Mas na verdade não é o culto, sou eu. Eu que preciso me preparar para o momento do culto. Eu vou me apresentar diante de Deus, eu vou adorar o Senhor, eu não posso chegar de qualquer maneira, eu não posso chegar nesse lugar de qualquer maneira. Então, quando Deus fala de levar eles de volta ao templo, Deus está dizendo que precisa restaurar a adoração. Eles entenderam o propósito do lugar, da adoração, de louvar ao Senhor. Irmãos, esse culto dura somente 2 horas. E você escolheu estar aqui, decidiu estar aqui. O Espírito Santo te moveu para esse lugar. E aí quando você chega nesse momento, que é um momento seu com Deus, é um lugar preparado para oração, para louvor e para a palavra, parece que a gente não está aqui. Aí eu converso com o pessoal do lado esquerdo, do lado direito, ando para cá, ando para lá, falo. Você entrou nesse lugar, querido, para adorar a Deus. A primeira adoração, a primeira restauração que Deus precisa fazer em nós é nos ensinar o propósito de estar na presença de Deus. É nos fazer amar estar na presença de Deus. É o nosso coração acelerar para estar na presença de Deus. É o desejo de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Que hoje as pessoas trocam o culto por outras coisas, porque perderam o prazer pelas coisas espirituais, já não entendem mais o valor da adoração, de estar na casa do Senhor, e já começa agora a pegar esse tempo e negociar com tudo. Querido, o dia tem 24 horas, por que só na hora do culto é que você decide fazer as suas coisas? Por que só na hora do culto você decide fazer as suas coisas? Como se a gente não entendesse, né,
que Deus, ele sabe de tudo. Na verdade, ele entende a intenção do nosso coração. Aí, como eu disse, quando a gente começa a se afastar do culto, da presença de Deus, da adoração, de adorar o Senhor, aí a gente vai se afastando, depois a gente começa a botar a culpa nos outros. Não, fulano não me procurou, fulano não ligou. Na verdade, foi eu que fui caminhando em passos distantes da presença de Deus. Quando ele me faz voltar à entrada do templo, e ele inicia esse processo de adoração, como está no Salmo de número 84, primeiro ele restaura a adoração, segundo, ele restaura a comunhão. Coisa boa, irmãos, é a comunhão dos santos. Aliás, eu quero lhe chamar a atenção, se você não tem dado valor ao culto da ceia, querido, não abra mão do culto da ceia por nada. Todo primeiro domingo, pela manhã ou à noite, e nós ministramos também na primeira quarta-feira, esse culto. E as pessoas começam a trocar a comunhão. Esse momento de comunhão, primeiro, é comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Esse culto a gente não pode negociar com nada, com mais nada, querido. Ele não é nosso. Ele é um memorial, ele não me pertence. Eu sou apaixonado, irmãos, pelas coisas de Deus. E essa semana, eu estava passando em um determinado lugar e eu parei em frente a uma igreja que, quando eu era... Igreja Metodista Orleana, onde eu cresci quando criança. Meus pais serviam lá, minha mãe servia lá, e eu fui crescendo ali, eu e meus irmãos como criança. E aí, essa igreja ela teve a oportunidade de comprar um terreno ao lado, lá tinha uma casa. E essa semana, quando eu passei, eles haviam derrubado a casa, porque lá eles vão fazer um estacionamento. E aí tinha um tapume na frente, eu parei o carro, comecei a olhar, entrei, estava meio aberto, fui olhando as coisas e olhando para aquela igreja, e minha mente começou a soltar um monte de coisa da minha época de criança. E aí, quando eu estou saindo, um vizinho da frente, que congrega lá, ele me viu, eu cumprimentei, ele falou: "Oi, homem, tudo bem? A paz do Senhor?" Paz do Senhor, a gente começou a conversar. E eu perguntei para ele o que ia ser feito, foi ele que me falou que ali seria feito um estacionamento, que eles estavam preparando e tal. E aí eu estava falando para ele assim, perguntei sobre o nome de algumas pessoas da antiga, ele falou: "Não, está todo mundo vivo e tal, aquela coisa toda." Eu falei: "Eu acho que a igreja tinha que pegar esse pessoal, gravar a história deles, para que os novos que chegassem lembrassem da história dessa igreja." E a gente começou a falar um monte de coisa daquela igreja. Eu vou contar aqui rapidinho para poder falar sobre a importância da comunhão. Eu me lembro que quando criança, essa igreja, ela estava num lugar que não era próprio, era alugado. E o desejo dela era sair do aluguel. E aí um dia o pastor que estava lá, Deus entregou o terreno que ela está construída hoje. E a igreja tinha muita dificuldade, todo mundo era muito simples, não tinha como construir um templo. E o terreno que foi comprado era um lixão. E a primeira coisa que nós fizemos foi tornar ele um terreno de verdade. Toda a membresia, a gente fazia mutirão, ia para lá, eu era criança, eu lembro disso. Nós fomos ajeitando aquele terreno e colocamos ele em condição de se construir ali algo. E como não tinha condição de se fazer um templo de alvenaria assim, nós construímos um barracão. E foi feito um barracão de madeira que era o lugar da adoração. E aquele barracão, depois a gente começou a construir o templo por fora, o barracão por dentro, o templo sendo construído por fora. E eu me lembro de muita coisa dos homens ali, dia de sábado, trabalhando, cavando buraco, colocando tijolo, aquela coisa toda. Meu pai me levava para lá, eu ia para lá, eu lembrava tudo isso. E a gente começou a lembrar, não como saudosista, mas na questão da história, lembrando da comunhão da igreja no propósito que estava ali. E hoje lá tem um templo imenso. Irmãos, a comunhão faz coisas extraordinárias. A comunhão, ela, além de curar a nossa alma, além de nos restaurar, porque a comunhão ela tem um propósito de cura para nós. Quando nós nos unimos em comunhão, junto, num só propósito, Deus ele derrama a bênção. Salmo de número 133, está claro. Porque aonde há comunhão, ali Deus ordena a bênção.
Eu quero dizer para você, irmãos, que muitas bênçãos não nos alcançam, porque nós estamos deixando a nossa comunhão ruir. Você precisa voltar a restaurar a comunhão, querido. Você precisa ter prazer na adoração, restaurar a comunhão com Deus, ter esse prazer em buscar ao Senhor. Talvez você tenha anos de crente, estrada de crente, mas perdeu o prazer, perdeu o amor por Deus. Eu quero nessa noite te convidar, querido, a ter um encontro, não um encontro de salvação, mas voltar para aquele lugar apaixonante que você e Deus tinha, que você amava em ler a Bíblia, amava orar, amava os cultos, chegava cedo, queria ajudar em alguma coisa, tudo isso eu me lembro. Então essa comunhão foi restaurando, na verdade, a minha vida. A terceira restauração que eu entendo, que quando a gente volta para o templo, além de Deus restaurar a adoração, além de Deus restaurar a comunhão, Deus restaura a nossa vida com Ele. Esse lugar aqui, irmãos, eles são só parede. Entenda isso. Esse lugar aqui são só parede. Mas há algo aqui dentro que é sobrenatural. Eu não sei se é só eu que vivo isso, ou se você tem essa experiência. Às vezes eu dobro o joelho ali para orar, e eu sinto uma presença profunda de Deus na minha alma. Eu sinto uma presença de Deus imensa. Às vezes nós estamos orando e eu sinto uma presença de Deus muito grande. No louvor, às vezes a gente canta o louvor, alguma coisa, e a gente sente algo profundo. Porque esse lugar é um lugar de restauração de vida, querido. Como nós falávamos, os antigos falavam, é um hospital espiritual. A gente entra enfermo e Deus restaura a nossa enfermidade espiritual. E a gente sai daqui curado na nossa alma. Então, se tem algo que Deus quer fazer quando Ele te traz de volta ao templo, é restaurar a sua alma, a sua comunhão com Deus. Coisa boa é ter comunhão com Deus. Ontem eu estava indo para um determinado lugar e eu estava dirigindo alguns quilômetros até chegar e eu estava ouvindo alguns louvores. Em determinado momento, eu cantando aqueles louvores, eu senti a presença de Deus tão grande que eu comecei até a me desligar um pouco, que eu estava dirigindo na Dutra. Eu aumentei o rádio, comecei a adorar o Senhor. Que presença maravilhosa de Deus. Irmãos, isso é bom demais. E nós precisamos restaurar essa vida com Deus. Talvez você olhando para você hoje, você entende o porquê você está assim. Porque talvez você precisa voltar para o lugar da adoração, você precisa restaurar a sua adoração com Deus, você precisa restaurar a sua comunhão com o Senhor, você precisa restaurar a sua vida com Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar esse primeiro ponto. A segunda coisa, ele diz assim, me fez voltar à entrada do templo. Ele teve a visão do templo. A segunda coisa, no verso 47, capítulo 47, verso 2, diz assim, e ele me levou pela porta norte, e corria água do lado direito. Essa porta, irmãos, que ele coloca aqui, ela aponta para Cristo. E eu quero dar uma palavra aqui, irmão, não há salvação sem Jesus. Jesus é a porta da salvação. Quando ele fala que leva a porta do norte, ele está apontando para Cristo, para o Salvador. É uma visão futura, escatológica. Cristo virá como a porta de salvação para esse povo. Cristo virá como a porta que nós entraremos e viveremos as bênçãos de Deus. Então essa porta aponta para Cristo. Não há salvação sem Jesus. Ele diz assim, corria água pelo lado direito. A água aqui que corria representa o Espírito Santo.
Irmãos, a maior promessa que Deus deixou para nós, ou que Jesus deixou para nós, quando ele é assunto ao céu, é que nós receberíamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus presente no meio do povo. Por isso que faz sentido Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele dá uma promessa para dizendo assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia do Pentecoste, eles orando no cenáculo, 120 pessoas, eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, e eles começaram a falar em novas línguas, como o Senhor assim queria que eles falassem. A chegada do Espírito Santo, irmãos, é Deus presente no meio do povo. Então, quando ele fala dessa água que vai correr, é o Espírito Santo de Deus sendo representado. Olha, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos estar atento, é essa busca do Espírito Santo. Nós não somos nada sem ele. Sabe quem te sustenta? Na hora que parece que você vai sucumbir, que parece que você não vai encontrar força, e de repente aparece força que você acha que é do nada, mas na verdade é de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele tem a função de consolador, ou seja, está presente na hora da nossa dor. O Espírito Santo, ele é aquele, querido, que está junto com o seu povo. E se tem algo, irmãos, que nos faz resistir a esse mundo tenebroso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante na vida da igreja, que quando Jesus vier buscar o teu povo, ele será retirado da terra. Então, nós só estamos aqui, e só estamos resistindo os ardis do inimigo, esse mundo mau e tenebroso, porque o Espírito Santo de Deus é conosco, e ele torna as coisas mais leves. É ele que torna o fardo mais leve. Quantas vezes na sua vida, querido, você olha e parece, agora não vai dar mais. Agora acabou, agora não tem mais jeito. E aí o Espírito Santo vai lá, te tira do lugar que parece que não tem saída, te coloca de pé de novo, e você vai andando na presença de Deus, porque é Ele que sustenta a sua vida, a tua casa, é Ele que te sustenta. Então essa água que vai correr no meio do povo, é a presença de Deus, que vai fazer a diferença no meio daquele povo. Quem entra pela porta que é Cristo, o Espírito Santo é a água que corre. Então quero hoje te incentivar, querido, a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. É muito importante a presença do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero chegar ao ponto central da mensagem, toda essa volta para chegar aqui. E diz assim, e saiu aquele homem, tendo na sua mão um cordel de medir, ou seja, 1 metro, uma trena, alguma coisa assim. E me fez passar. Ou seja, ele está medindo e está dizendo, vai. Esse homem, que agora vai nos impulsionar aí para frente, que vai nos guiar e conduzir às águas, que vai nos levar a entrar na água, é Cristo, que está sempre nos chamando para Ele. E Ele agora está nos chamando, dizendo, olha, entra na água. Ou seja, entra nas águas do Espírito. Ele está nos conduzindo para isso. E Ele agora vai nos conduzir para dentro dessas águas. E a Bíblia diz que Ele mede a primeira vez. E agora Ele conduz esse homem a entrar nas águas e estar ali sendo conduzida por ela. 4 vezes ele mede. E eu identifico nessa mensagem 4 fases na minha vida espiritual com Deus. Eu gostaria de te convidar a se identificar com a mensagem a partir daqui. Diz o texto que ele mediu 500 metros e me fez passar pelo rio.
E a primeira medição era a água que dava até o tornozelo. Ou seja, eu entrei na água, a água dava até o meu tornozelo. O texto vai dizer que ele chegou e ele começa nesse primeiro processo. Eu entendo que a água, que esse primeiro processo de entrar na água, é o processo da salvação. Uma vez que nós identificamos a porta que é Cristo, e Ele agora nos convida a entrar na água, o primeiro processo é o processo que nós temos, que é a entrada por essa água, é o processo de salvação. Quando nós entendemos a mensagem, quando nós entendemos que precisamos de Cristo, quando agora nós abrimos o nosso coração, ou seja, nós quebramos a resistência para o Evangelho, e agora nós oferecemos a nossa vida para Ele, e começamos agora nessa caminhada, que é a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que tem muito crente que está aqui ainda. E essa é a parte mais difícil da mensagem. Uma vez que eu fui salvo, eu estou satisfeito com a minha salvação. Uma vez que eu identifiquei a porta e entrei por ela, e o Espírito me conduziu, e agora eu já estou no meio da água, e ela dá nos meus tornozelos, eu estou satisfeito. Eu sou salvo, eu não perco mais a minha salvação. Há uma promessa de Deus para mim, eu estou satisfeito. Então esse processo é um processo de que eu já não tenho mais dúvida com relação ao meu futuro. Eu já tenho um reino preparado para mim. Eu faço parte desse reino, eu tenho um Deus que eu sirvo. Esse momento é um momento maravilhoso na nossa vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não quer você no raso. Ele quer te levar para a profundidade. Eu vou falar algo aqui, irmãos. Entenda como uma orientação pastoral. Deus não quer que você venha à igreja só no domingo. Deus quer que você seja apaixonado por Ele. Que você entenda de fato quem é esse Deus que você serve. Quem é esse Deus que você adora. Que você entenda de fato quem é esse Deus salvador que te salvou. Quem é esse Deus? Então a vida precisa ter propósito, a salvação é o primeiro processo, mas eu preciso entender que a minha vida espiritual precisa ter propósito. Eu não fui salvo sem propósito, irmãos. E como foi difícil um dia eu entender isso, minha mãe disse para mim assim, olha, quando Deus me prometeu, a você, falando de mim, na época não tinha ultrassonografia, ela falou assim, ó, uma varoa usou ela e falou assim, ó, vai nascer um menino, e ele será um pastor, cuida dele. Sabe qual foi o resultado disso? É que meus irmãos acham que eu sou o preterido da minha mãe. Minha mãe tem maior cuidado comigo, mas minha mãe ama todos eles. Minha mãe mandou, Deus falou, cuida dele, minha mãe tem um cuidado comigo fabuloso. Eu entro na casa da minha mãe, quando eu saio, não sai, vamos orar. Ela ora por mim. Ela tem o maior cuidado. Mas Deus prometeu e tudo que Deus falou se concretizou. E eu cedo entendi o propósito, eu era criança. Eu olhava para o pastor da igreja, naquela época o púlpito tinha aquele cercadinho, os mais antigos vão lembrar. Eu chegava no cercadinho e falava assim, eu vou ser pastor igual o senhor. Falava isso para ele. Ele lembrava disso depois. E eu entendi o propósito. Deus te salvou, irmãos, mas você precisa entender o propósito da salvação. O que Deus quer da sua vida, querido? Qual o propósito de Deus na sua salvação? É salvar a sua família. É salvar a sua rua. É pregar para alguém, é ser um evangelista, alguém que ama falar do amor de Jesus. E agora você vai entender por que eu disse, irmãos, que às vezes nós só estamos vindo na igreja aos domingos. Nós precisamos entender o propósito. Não estou querendo dizer que você tem que estar na igreja de segunda a segunda, não é isso. Eu quero te dizer que você precisa entender o propósito.
Senão você vai chegar aqui arrastado, carregado, às vezes até pela esposa, né? O marido da esposa é crente, é a mulher que está carregando o marido. Vamos lá, está na hora do culto. Se arruma, sai daí, desliga a televisão. Desliga, fulano está jogando, desliga. A mulher vai lá, desliga. Já arruma uma guerra, vem com um bico desse tamanho, né? Só o sangue. Mas entender o propósito. Então, quando aquele homem o conduz à água, eu entendo que é o primeiro processo, que é o processo da salvação. Mas o texto vai dizer que ele sai mais 500 metros para dentro, meio quilômetro. E agora ele vai conduzir esse homem a águas que dar até o joelho. O joelho, irmãos, fala de oração. Ele agora está vivendo uma fase de crescimento na fé. Ele agora não é mais um menino, um garoto. Ele já tem água que dá até o joelho dele. Ele já está caminhando para um lugar mais profundo. Ele agora, a vida dele já está sentindo agora a água até certo ponto. Ele já está envolvido. Ou seja, significa essa fase que ele está entrando na água, está se envolvendo, está crescendo, está entendendo o propósito, ele está caminhando com Deus, ele está indo na direção da profundidade. E ali ele vai, caminhando nessa direção. O medo de muito crente, irmãos, às vezes é se envolver com determinadas coisas. Fala assim, não quero me envolver não, porque eu vou acabar me aborrecendo, vou acabar isso, acabar aquilo. Irmãos, eu entendo que muitas coisas acontecem porque nós queremos imprimir a nossa natureza naquilo que nós fazemos. E talvez esse seja um dos problemas. A gente quer imprimir a nossa natureza naquilo que a gente está fazendo. E não. Quando eu vou fazer aquilo que é de Deus, isso não é meu. Na verdade, servir a Deus é um privilégio. Ser escolhido para estar em uma determinada função é um privilégio. Irmãos, eu me sinto privilegiado por estar aqui. Porque Deus poderia escolher outro no meu lugar e colocar aqui. Porque Deus tem o poder de colocar quem Ele quer. Eu me sinto privilegiado de pastorear a sua vida, de pastorear essa igreja. Para mim é um privilégio. No meio de muitos, Deus me escolheu. Então, pastorear essa igreja para mim não é um peso, é um privilégio. Estar junto com a igreja para mim não é um peso, é amar o povo de Deus. Então, o que eu preciso entender é que isso não é meu, é de Deus. Eu estou servindo a Ele, fazendo para Ele, eu estou adorando a Ele. Então, às vezes, muitas pessoas não querem se envolver porque acham que vai se aborrecer. Querido, só serve a Deus, tudo vai dar certo. Só ame o que você vai fazer, tudo vai dar certo. Só faça para Ele, adore a Ele, ofereça o melhor para Ele, que tudo vai dar certo. Mas a gente quer colocar a nossa natureza. A gente começa, se eu sou brigão, né, a minha natureza, aí vai junto. Então, esse crescimento na fé é água até o joelho. É Deus me levando para um novo nível. E talvez hoje Deus te trouxe aqui para te mudar de nível hoje. Quem entende muito essa linguagem são os jovens, né, jogando videogame, passei de fase. Passei de nível. Consegui isso, aquilo. E é uma alegria, por exemplo, quem gosta de jogos, quando você passa de nível, né, você está ali, aí você vence aquela parte, você sente o tal, né, porque conseguiu vencer aquilo ali. Por que a gente se esforça para aprender algumas coisas e outro tipo de coisa e tal, e quando se trata do nosso crescimento com Deus, não há o mesmo empenho? Então, irmão, se esforce para crescer na fé. Se esforce para ser um crente melhor. Leia um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais, faça a tua parte, cresça. Deus hoje te trouxe aqui para crescer na fé, para tirar da água que estava no tornozelo e te levar para as águas que dá o joelho, ou seja, te levar para o outro nível. Terceira fase,
água no joelho, e a Bíblia diz que o homem continua entrando na água. E ele falou, vou medir mais 500, e vou te levar para mais 500 metros. Ele vai agora viver o terceiro momento, que agora essa água dá nas cinturas dele. Essa fase, talvez seja uma das fases mais difíceis aqui, porque a gente começa agora a resistir. Por exemplo, quem não sabe nadar, você vai entender agora o que eu vou falar. Quem não sabe nadar e entra no mar, ele entra com o maior respeito. É igual aqui, ele bota o pezinho, aí ele olha, aí anda mais um pouquinho, aí ele fala, ainda está seguro, a água está batendo, está tranquilo. Aí ele chega, quando a água dá na cintura, ele fala, aqui é meu limite. Água na cintura é o limite de quem não sabe nadar. Então, essa água que dá na cintura é o momento em que lutamos, porque agora nós ainda queremos ter o controle. E talvez essa seja a postura de muito crente, que é controlar tudo. Talvez essa seja a postura de muitas pessoas, ou seja, Deus está te levando para uma fase de crescimento, mas você quer estar no controle das coisas. E essa água na cintura é aquele momento em que aqui ainda dá para mim ainda, ou seja, meu pé está firme, eu consigo segurar ainda, a gente vai ainda ali. E há muitos crentes que estão vivendo essa fase. Já está começando a caminhar em direção, ou seja, está entrando na água, mas ele quer ter o controle. Deus quer batizar, ele resiste. Deus quer usar, ele resiste. Deus vai, convida ele para alguma coisa, ele fala, não, chama outro e tal, ele vai ali, aquele momento de controle. Ele não quer entrar na dependência de Deus, ele ainda está lutando, ele está resistindo. Ele não quer viver uma dependência total do Senhor. E ele está no controle, está sempre se esquivando, sempre saindo de alguma forma para o lado. Ele não consegue se entregar totalmente, ele está controlando, ele ainda está no meio. A água ainda está batendo na sua cintura. E aí alguém vai, pô, eu acho que você canta, né? Eu acho que você... Não sei. A gente vai sempre fugindo. E aqui, irmãos, é o lugar onde muitos crentes chegam. Ele consegue entrar na água e ele é salvo. Ele consegue agora viver algumas experiências espirituais e ele caminha. Mas quando a água chega na cintura, ele fala, aqui é o meu limite. Mas eu quero caminhar numa outra direção para ir para o final da mensagem. Deus não quer você no raso. E eu entendi isso na minha vida. O raso é o lugar do meu controle. O raso é o lugar que eu consigo controlar. Mas Deus quer me levar para a profundidade. Deus quer me levar para a intimidade. E a Bíblia vai dizer que ele mede mais 500. E ele fala, entra. E agora o texto vai dizer que são águas que ele não consegue mais entrar. Ele já perdeu o controle. Ou seja, ele está agora no meio da água, ele está mergulhado, ele está na profundidade. E o texto vai dizer a água que não podia atravessar. Ou seja, Deus, irmãos, Ele quer nos levar para águas profundas, para a profundidade. E só vive, irmãos, determinado tipo de coisa na sua vida quem vai para o profundo. Às vezes a gente admira determinado tipo de pessoas que fazem determinado tipo de coisa, a gente fica admirado, é porque aquela pessoa mergulhou na profundidade. São nas águas profundas que Deus revela os seus segredos, são nas águas profundas que Deus realiza alguns tipos de milagre, são nas águas profundas que nós vivemos experiências sobrenaturais, são nas águas profundas que nós agora estamos vivendo algo que talvez nunca ninguém teve a experiência de viver, mas você vai viver, porque você saiu do raso e foi para a profundidade. Irmão, será que não chegou a hora da gente mudar de fase?
entrar numa profundidade com Deus, uma experiência com Deus, experiência da oração. Eu acho muito interessante, capítulo 13, acho que é 12 ou 13 de Atos, acho que é 12, quando Pedro está preso, e a igreja está orando por ele. E eles já haviam matado Tiago, Pedro está preso, Herodes quer matar ele, e a igreja está orando, fazendo uma vigília de oração por ele. O anjo entra, acorda Pedro, liberta ele no meio de 16 homens, guardas, que o prendiam. A porta se abre de forma automática, ele é colocado para fora da prisão, no meio da rua. E aí o anjo conduz ele chega na casa de uma mulher. E a igreja está ali orando. E ele bate na porta, e alguém ouviu que era Pedro, mas não abriu a porta. E avisou, ó, Pedro está batendo na porta. E alguém falou assim, deve ser o anjo dele. Eles estavam orando, mas eles não tinham. Parece que falta fé na oração, irmão. Como é que pode? Está orando pelo homem, quando ele chega na porta, eles não acreditam que é Pedro que está na porta. E aí Pedro insiste, bate na porta, eles percebem que é Pedro, e eles veem a resposta da oração. Mas o primeiro resultado daquilo é que eles não acreditaram que Pedro estava na porta. Quando nós vivemos uma vida de profundidade com Deus, faz sentido a nossa oração, irmãos. Faz sentido a nossa caminhada. Faz sentido as lutas que nós passamos. Faz sentido as vitórias que nós conquistamos. Faz sentido. Porque não é para a nossa glória nada disso. Na verdade, tudo é um processo. Deus está em tudo. Deus está em cada situação, mesmo quando parece que é uma derrota, Deus está lá nos ensinando alguma coisa, mesmo quando não faz sentido para alguém, faz sentido para mim, porque Deus me levou para o lugar da intimidade, o lugar da profundidade. Eu quero te convidar hoje, irmãos, nós vamos encerrar esse culto, daqui a pouco nós vamos orar, a gente vai orar junto. Eu quero te convidar hoje, irmãos, a olhar em que parte da água você está. O que vai dizer do capítulo 6 para frente é que essas águas, elas se transformaram em um rio. E aí depois você lê, eu não quis entrar para a mensagem não ficar muito extensa, do verso 7 ao verso 12. Essas águas, elas se transformaram em um rio que cura. Um rio de fonte abundante para todos. E quem mergulhava nessa água seria transformado e restaurado na sua vida. Talvez o que falta para você hoje não é aquilo que você imagina que seja, né, na área material, não é isso. Na verdade, Deus quer restaurar um lado da tua vida para te entregar outras coisas. Deus quer restaurar algo em você para te entregar o que vai vir depois. Do verso de número 7 ao 12, essas águas se transformaram num rio que cura. Talvez a cura que você precisa está nas águas. A transformação que você precisa está nas águas. Essa fonte abundante está nas águas, o milagre está na água, tudo está lá. Quando nós mergulhamos em Deus e mergulhamos no teu Espírito, tudo flui em nossa direção.